A Garota da Vez, ou The Woman of the Hour, novo filme da Anna Kendrick, o primeiro dela na direção, e ela vai ser uma espécie de protagonista aqui desse filme, uma espécie de... Eu comento um pouco melhor mais pra frente, porque esse filme ele tem essa dinâmica que parece que são 2 filmes em um, talvez até 3 filmes em um só, o que me incomoda em algum sentido. Um filme que tem ótimas escolhas aqui, eu fico até bem curioso para os próximos filmes da Anna Kendrick na direção, porque ela tem uma ideia muito boa de composição, uma ideia muito boa de decupar essas cenas mesmo, né? Principalmente essas cenas que tem algum tipo de tensão, como ela constrói a tensão pela escolha dos planos, ou mesmo como ela conduz aquele programa de televisão, né? Como ela consegue cortar e criar as piadas, criando uma espécie, a personagem dela é uma espécie de uma versão daquilo que ela já fez no cinema, né? Quase que ela comentando sobre ela mesma em algum sentido, até inicialmente, quando ela fala sobre não fazer cena de nudez, não aparecer nua e tudo mais, que tem muito a ver, e a personagem tem muito a ver com essas características da própria Anna Kendrick, para quem conhece a carreira dela, né? Essa personagem, essa atriz que sempre faz esse tipo de personagem que vai um pouco mais para esse lado do humor e muito menos, raramente, para um lado um pouco mais da sensualidade, coisa do tipo. Mas antes de mais nada, deixo o recado de sempre para quem gosta de cinema, para quem quer conhecer mais sobre cinema, para quem quer experienciar e debater mais sobre cinema, tem uma aula gratuita do meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais aqui embaixo. Se vocês gostarem, considere se inscrever, o link para o curso também está aqui embaixo. Já são 25 aulas, uma aula nova todos os meses. Assinando, você tem 1 ano de acesso. Esse é um filme que estreou no Festival de Toronto do ano passado, né? Então ele chega mais de 1 ano depois, e não só aqui no Brasil, né? Tem acontecido muito, principalmente com os filmes de Toronto do ano passado, essa demora um pouco para chegar para o público, né? A gente teve até o Assassino por Acaso, que chegou até nos Estados Unidos e aqui no Brasil só esse ano, o próprio filme de estreia do Chris Pine, que também só chega esse ano, e a gente vê esse movimento cada vez maior de jovens até, às vezes, né, jovens ali na casa dos 30, dos 40 anos, atores que estão se arriscando na direção. A gente viu isso com Chris Pine, a gente viu isso um pouco antes com Olivia Wilde, a gente viu esse ano também com a Zoe Kravitz e a Anna Kendrick, não agora, né, porque ela fez o filme antes da Zoe Kravitz, mas também a Anna Kendrick. Então vários atores e atrizes em Hollywood fazendo esses filmes, e principalmente essas atrizes, diretoras agora com temáticas, pelo menos, semelhantes entre os seus filmes. Aqui a Anna Kendrick ela vai adaptar uma história real, né, uma história baseada em fatos reais desse serial killer de mulheres, né? Então esse cara que estuprava e matava essas mulheres, ao mesmo tempo que ela cria um personagem aqui que tem todo esse charme, né, de alguma forma. Ele é meio estranho, mas ele é meio charmoso e parece que ele entende as mulheres, o que tem muito a ver com os outros homens retratados aqui no filme, né? Porque todos os outros homens não escutam as mulheres ou tratam mal as mulheres, às vezes até de uma forma meio que para eles parece natural agir daquela forma, como aqueles personagens no estúdio de televisão, desde antes, desde do camarim até o programa de TV mesmo, né? Eles agem daquela forma. Ou a outra personagem que tenta ser escutado e ninguém dá bola para ela, ninguém escuta a seriedade do caso que ela tá querendo falar. Então esse cara é como se fosse o único que escuta essas mulheres e por isso acaba atraindo as suas presas de alguma forma. Mas dentro dessa dinâmica que o filme cria, é muito curioso e é um filme estranho mesmo, né? Estranho em escolhas narrativas, né? Estranho em estruturação e como tem uma dificuldade muito grande de amarrar todos esses filmes dentro de um só, tanto que a montagem ela fica indo para um ano, e ela fala que ano que é, aí ela vai para outro ano e fala que outro ano que é, e vai mostrando esses vários elementos, né, para construir o imaginário de todo esse caso ou desses casos, né? É curioso porque a escolha aqui dá para entender o porquê dela, mas a execução nem sempre é tão boa assim, como eu disse. A Anna Kendrick, ela é muito boa em dirigir cenas, né? Ela é muito boa em dirigir uma cena de tensão, como a do estacionamento, como ela vai construindo a partir do som, e aos poucos a gente vê o personagem aparecendo ao fundo na imagem, e tudo aquilo vai se acelerando. Então como ela constrói essas perseguições, como ela constrói a própria tensão da personagem esperando para falar aquilo e não sendo ouvida, e a gente acha que vai acontecer alguma coisa, como ela cria a dinâmica da televisão até dentro da lógica do humor. Então ela é muito boa para construir cenas
mas o filme tem uma dificuldade na montagem de construir uma unidade mesmo fílmica. E aqui essa escolha para mim é muito clara, que ela parte justamente do por que fazer isso, né? Por que a gente tem um filme, só para entender quem ainda não assistiu ao filme, são quase que 2 filmes mais claramente em um, mas dá pra gente até traçar 3 filmes em um. Então a gente vai ter um filme com uma personagem mais jovem, com esse serial killer no carro, a gente vai ter a parte do programa de televisão e dá pra gente traçar até um terceiro filme nessa outra personagem que poderia ser um ponto de conexão entre as duas histórias, entre os 2 momentos, mas acaba não sendo tanto assim, que é uma terceira personagem que parece que ela tá presente no filme só pra revelar aquele trauma que ela viveu, ao mesmo tempo que ela tem é uma personagem em função, digamos assim, na narrativa, né? Então ela tem a personagem que tem a função de mostrar como ela tenta revelar aquela realidade e ela não é escutada de forma nenhuma. Eu diria até, e não sei, obviamente, mas eu diria provavelmente que essa é até a personagem que é criada pelo filme só para ter essa função específica, para no final a gente entender o porquê essa personagem existe baseado no que aconteceu na vida real. Eu já volto nesse caso, no caso de ser baseado em fatos reais. Mas para além disso, esse filme, a Anna Kendrick, ela tem muito claro que o mais relevante do filme é justamente o fato desse serial killer, de trabalhar sob a lógica até de um machismo estrutural, de alguma forma, mas esse cara que estupra e mata mulheres, tá aí a seriedade do caso, a seriedade do caso desse cara que existe e de como ele continuou na sociedade, como tiveram denúncias e não fizeram nada com ele e coisa do tipo. Então ela entende que a seriedade do caso tá aí, ela não quer desapegar desse filme de serial killer, mas focar apenas num filme de serial killer provavelmente transformaria esse serial killer no protagonista. Seria muito difícil você fazer um filme apenas com ele matando essas mulheres sem que ele fosse o protagonista do filme. E a Anna Kendrick tenta a todo custo evitar isso, o que claramente faz muito sentido. E aí tem um outro filme que é o filme do programa de TV, que vai se interligar a partir do momento que esse personagem aparece no programa de TV, né? Então um serial killer que tem denúncias contra ele aparecendo num programa de televisão ao vivo, em rede nacional e tudo mais, né? Que é um caso muito curioso, mas não tem uma interligação muito grande entre, a não ser uma possível próxima vítima dele na personagem da Anna Kendrick, mas não tem uma ligação entre isso e o restante do filme, não tem uma ligação entre isso e o filme de serial killer. Então pra mim soa muito como a Anna Kendrick falando, eu não quero que esse cara seja o protagonista, eu não quero que seja só um filme genérico de serial killer, e ao mesmo tempo a gente tem isso que é o mais inusitado, digamos assim, né? O que diferenciaria essa história para ser contada no cinema, que é justamente você ter esse personagem que é um serial killer e apareceu num programa de televisão, um programa daqueles de namoro e coisas do tipo. Então, se isso é o mais inusitado, isso é o que chama atenção, até o que vende o nome do filme de alguma forma. Então, é isso justamente que faria esse filme ganhar as telas e ter algum tipo de diferencial. E a montagem se esforça muito para tentar criar algum tipo de conexão, para tentar criar apenas um filme a partir disso. Mas fica muito clara a diferenciação até de tom, muitas vezes, de escolhas da mise-en-scène e mesmo de construção narrativa, como muitos arcos são encerrados justamente porque não há uma conexão entre esses 3 filmes principalmente que estão acontecendo dentro de um só. Então ficam como esses blocos, assim, esses blocos até bem dirigidos, com boas composições, boas escolhas de plano, como ela usa da própria câmera, né, a câmera desse serial killer para fotografar a mulher, né, a mulher que é fotografada e é vista pela lente, criando essa conversa até com o cinema, como ela usa dos espelhos, como ela usa até muitas, como a Anna Kendrick, por exemplo, ela sai daquele estúdio e aí ela tá presa e vulnerável, e ela vai mostrar a porta fechando e a gente vê a personagem da Anna Kendrick só pelo vãozinho da porta, enquanto o resto do plano tá tudo escuro, como se ela estivesse presa de alguma forma. Então ela tem um olhar bom para composição de planos, ela tem um olhar bom para construção de cenas, mas narrativamente o filme ele acaba não funcionando, e aí entra no que mais me incomoda, que é ele tenta justificar a existência de todos esses filmes dentro de um só, com uma trapaça assim que pra mim é muito ruim, e muitos filmes usam isso e muita gente compra isso, que é a ideia de, não, mas é baseado em fatos reais, então se é baseado em fatos reais, vamos aceitar que tudo isso possa existir no mesmo filme, até porque tudo isso existiu, entre aspas, né? Primeiro tem essa ingenuidade de achar que o filme baseado em fatos reais é a realidade em si, que tudo aquilo aconteceu daquela forma.
o que obviamente é uma ingenuidade, e o segundo é justamente isso, né? Essa ideia de que se aconteceu, deve estar no filme e automaticamente é bom, né? Então eu vejo muito, escuto muito isso. Ah não, o filme é bom porque tudo isso aconteceu na vida real. Então o filme até com os textos finais ele tenta justificar aquelas personagens e aqueles arcos e aquelas narrativas que não estavam justificadas dentro do próprio filme. Uma personagem faz alguma coisa e some, e aí lá no final a gente vê falando que na vida real várias pessoas tentaram denunciar e tudo mais, então a gente já entende que aquela personagem ela só cumpre aquela função de fazer aquela coisa específica. A outra estava no programa de televisão, não tem tanta relevância, mas esse personagem apareceu no programa de televisão, então deve estar no filme. Então acho um filme bem confuso, bem estranho, com alguns bons momentos, algumas boas escolhas, mas no geral um filme que falta ele ser lapidado, ou falta ele encontrar um foco nesse lugar que eu entendo que é bastante difícil, né? Porque se você tira o programa de televisão, você vai dar o foco maior para o assassino e transformar tudo em um filme de serial killer. Talvez a escolha mais interessante fosse até girar tudo em torno do programa de televisão, mas a Anna Kendrick ela meio que não sustenta isso, né? Ela quer trabalhar a temática mais séria das mortes, mostrar algumas das mortes também, e aí fica esse filme meio confuso, esses 2 ou 3 filmes em um só, mas ainda assim acho que tem bastante coisa boa aqui, eu fico curioso pelo próximo filme, espero que ela dirija um próximo filme logo. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa aí embaixo no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube, por aí vai, por hoje é isso aí, corta.